Olá, gente. Bom dia, né? Queria mais uma vez agradecer aqui a presença de todos, né? Nesse ambiente aqui online hoje. Acho que é um dia especial para a gente na disciplina, né? Porque a gente vê muita coisa, vê teoria, mas eu acho que é legal ver coisas práticas e com quem realmente, né, atua e trabalha com isso, né? Então, eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Guilherme, né, Oliveira Salles, né, arquiteto formado na UNB, né, especialista também pela UNB e hoje mestrando, e profissional, né, não sei qual que é o vínculo mesmo, mas trabalha na síntese acústica, né, uma das maiores empresas de consultoria acústica do Brasil, do Centro-Oeste, né. Então, agradecer mais uma vez, né, o aceite aí, Guilherme. É um prazer poder contar contigo aí. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu que fico agradecido, né, por ter lembrado também, né, da minha pessoa, assim, e ter feito o convite. Acho que vai ser uma experiência legal aqui, tá? Tanto para mim quanto para os alunos. Vou tentar levar um pouco mais da prática, né, uma coisa mais dinâmica, não focar tanto em conceito, porque eu sei que, né, já conversei com o Thiago, eu já sei que já viram algumas coisas na disciplina, né, você já tem uma basezinha teórica boa, então vou focar mais nas frentes de atuação do consultor de acústica, né, e das áreas que a gente atua, geralmente. Thiago, você consegue me dar a permissão aqui para compartilhar minha tela, por favor? Deixa eu ver como é que faz. Posicionar como... Ah, foi. Foi? Foi. Beleza, então. Aí, pessoal, eu vou falando aqui, mas vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, eu acho que fica mais dinâmico também. Tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, alguma colocação que vocês queiram fazer, pode só me interromper que a gente vai conversando, tá bom? Então, o objetivo dessa conversa é falar sobre acústica, né? Vocês já estão estudando, mas as possibilidades de atuação. Então, como a gente consegue... a gente vai estudar a acústica em sala de aula, mas como a gente leva isso, né, para o mercado de trabalho, como é que é o cotidiano de quem trabalha com acústica, né, no mercado, com consultoria principalmente, e como projetista também, né? Aqui na Síntese Acústica Arquitetônica é um escritório aqui em Brasília, onde a gente trabalha com 3 frentes, basicamente, tá? Que aí essas 3 frentes eu dividi a apresentação nessas 3. Seria a acústica arquitetônica, né? A acústica arquitetônica aqui eu vou chamar de acústica de salas, né? Que seria fazer o tratamento acústico de auditórios, igrejas, estúdios, né? Seria uma coisa mais interna. Tá, a gente tem o desempenho acústico de edificações, que é a parte de consultoria da norma de desempenho, e aí a gente trabalhar especificando os tipos de alvenaria, né, de vedações verticais, especificando esquadrias, né, a parte mais assim da envoltória do edifício e das partições que existem dentro do edifício, né? Por o edifício residencial principalmente, né, porque a norma de desempenho fala sobre residencial. Mas também tem uma parte da consultoria que vai tratar de edifícios comerciais, né? Então, por exemplo, a gente tem as certificações, o LEED, o Aqua, que tem ali uma partezinha de acústica. Tá? E aí algumas consultoras, algumas empresas contratam os escritórios para fazer essa consultoria. E aí, por fim, eu vou tratar da parte de acústica ambiental, tá? Que inclusive é a minha área de pesquisa no mestrado, né? Paisagem sonora e acústica ambiental, né? Que é tratar das cidades, do ruído de tráfego urbano, né? Dos estabelecimentos comerciais, dos eventos que a gente tem dentro da cidade. Tá? Então, meu nome é Guilherme Salles, eu sou projetista aqui na Síntese, sou mestrando do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, da UNB, e também sou pesquisador do SICAC, né, que é um grupo, inclusive, que o professor Tiago faz parte, está vinculado também ao PPG-FAO. Tá? Então, bom dia, né? Meu nome é Guilherme, sou arquiteto. Nessa primeira fase aqui da apresentação, vou trazer um pouquinho de como
Acho que é interessante a gente, e até uma curiosidade quando eu encontro outra pessoa que trabalha com acústica, assim, porque é uma área muito específica, né? Tentar saber como é que a pessoa foi parar nessa área de acústica, porque é uma coisa tão assim que a gente às vezes vê uma vez a gente vê uma vez na faculdade, né, em uma disciplina só, às vezes em duas, dependendo do curso de arquitetura ou do curso de engenharia, né? Do curso de engenharia é até mais difícil porque às vezes o pessoal de engenharia nem vê, né, acústica, que é uma pena. Mas às vezes, dependendo do curso de arquitetura, não tem nem aplicação prática em projeto, em PA, né? E aí fica como se fosse uma disciplina de física dentro do curso de arquitetura. E aí eu gosto de perguntar para as pessoas, né, quando a gente vai em congresso, o pessoal aqui do escritório mesmo, né, ou quando eu encontro outros consultores de outros escritórios, de saber como foi essa inserção dentro da acústica, né? E geralmente começa com uma pesquisa, né, um PIBIC ou um curso de extensão ou um estágio. Né? No meu caso, por exemplo, essa professora aqui é a professora, não sei se vocês estão vendo a minha mãozinha aqui, mas essa professora que está aqui em cima é a professora Rosana Clímaco, que era professora da cadeira de acústica na época que eu me graduei. Né? E aí ela teve uma ideia ali, né, uma ideia de pesquisa de a gente trabalhar, para quem não conhece, aqui, essa imagem na esquerda é a Faculdade de Arquitetura, são os ateliês, ali os ateliês da UNB, da FAU, né, da UNB, são todos integrados, então a gente tem, e é tudo reflexivo, né, vocês veem aí que é concreto, a gente tem esses panos de vidro assim na fachada, né, tem as pranchetas assim, e aí cada ateliê tem ateliê 1, 2, 3 e 4, e geralmente os PAs ficam por exemplo, o PA1 fica no ateliê 1, o PA2 fica no ateliê 2. E é tudo integrado. É um edifício grande, né, que o Niemeyer projetou. E a gente tem uma questão de ruído, né, e também de problema de conforto térmico, muito grande aqui nesse espaço. Então, eu lembro que quando eu cheguei para fazer a graduação, né, isso é uma coisa que me incomodava muito. Eu queria muito achar uma forma assim de intervir no espaço que eu estava estudando, né? E aí a professora chegou, estava fazendo a disciplina de conforto sonoro também com vocês, e a professora chegou e me falou assim, ó, gente, quem quiser colocar a mão na massa aqui, tô pensando em fazer umas coisinhas aqui. E aí ela deu a ideia de a gente trabalhar com essas espumas, né? São espumas geralmente que a gente usa em estúdio, né? Ou são espumas de absorção sonora. A gente ia pintar meio que numa estética Mondrian, e aí a ideia era fazer esses biombos como se fossem divisórias para a privacidade das pessoas, né? Como o ambiente era muito amplo, não daria para a gente. E também é um edifício que tem uma questão de. Ou esse edifício ele não é tombado, mas ele tem uma questão, assim, né? Oscar Niemeyer, daqui de Brasília, isso é muito forte, questão do patrimônio. E aí, dentro da faculdade de arquitetura, né? Se a gente colocasse esses forros ali colados nessas vigas, a gente ia meio que ser expulso da faculdade, né? Porque tem umas questões assim mais internas. E aí a ideia era fazer mobiliário, né? E foi isso que a gente fez. Depois que a gente trabalhou, né, essas ideias esteticamente, né, e fez alguns cálculos, a gente fez a parte de medição. Que aí foi quando eu me aproximei do escritório, que é onde eu trabalho, a síntese, porque foi o pessoal da síntese que deu essa assistência para a gente. Né? E aí no final a gente até publicou uma pesquisa que são os ateliês abertos, integração versus conforto sonoro. Foi um estudo de caso da FAO, UNB. E depois eu levei isso também para o meu TCC e para a minha especialização também. Né? Essa questão de conforto sonoro em escolas. Tá. E aí dentro da acústica, né, a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Acústica, a SOBRAC, e aí todo ano a gente tem um encontro. Né? E aí os estudantes são muito bem-vindos. Inclusive, a gente tem esse concurso estudantil de acústica, Conrado Silva. O professor Conrado era um professor da UNB, um professor da música, mas foi muito importante assim, para o desenvolvimento da acústica dentro do Brasil. E aí, né, fazer uma homenagem a ele, o concurso estudantil foi batizado com o nome. E é um concurso muito interessante. Assim, né? Os estudantes são, acho que até no ano retrasado, foi escola, inclusive. Os estudantes tinham que fazer intervenções, tratamentos acústicos em escola, e aí tem parceria com as empresas aqui do Brasil de
de produtos acústicos, assim, é uma coisa bem interessante que vale a pena dar uma olhadinha depois. Tá? E aí em 2025, agora esse ano, vai ter o Internoise, que é o maior congresso de acústica do mundo, que vai acontecer aqui em São Paulo. Né? Então, assim, a expectativa é bem grande assim, para receber, né, os maiores pesquisadores do mundo assim, na área de acústica e vibrações. E aí vou dar umas pinceladas aqui o que está acontecendo também, dar uma atualizada nessa área, mas são coisas que são bacanas, né, de dar manutenção. Bom? Então, bom, eu entrei na síntese como estagiário, depois de ter feito a pesquisa, eu vim fazer o estágio aqui, e aí foi a minha trajetória, né? Então, geralmente, ou é uma indicação, ou é uma pesquisa que a gente está desenvolvendo que brilha os olhos para a gente na área de acústica, né? Depois eu vou fazer a especialização também na UNB, lá em 2020, e hoje eu estou fazendo mestrado. Lá, né? O meu tema é ruídos da desigualdade espacial no Distrito Federal. Seria trabalhar, entender como as diferentes cidades, aqui em Brasília a gente tem as RAs, né, que são as regiões administrativas, mas elas são muito distintas entre si. E distintas também em relação ao plano piloto. Né? O plano piloto é uma maquete, uma coisa bem reta e linear e cartesiana. Né? E quando você vai para, sei lá, para Ceilândia, Águas Claras, Taguatinga, são cidades brasileiras que a gente, né? Brasília, o plano piloto na verdade é uma coisa que só existe aqui. Né? Não tem nenhum lugar, não é replicado em nenhum outro lugar. E é muito fora meio que da realidade do Brasil, né? E aí o meu estudo é basicamente isso, é entender como a morfologia da cidade impacta também como a gente recebe ruído, né? E o nível de comodidade que a gente tem dentro da cidade. Tá. Vou começar com a acústica ambiental, primeira área. Tá. Eu acredito que o professor Tiago já passou os conceitos, a gente já alinhou essa parte. Então eu vou dar só umas pinceladas na parte teórica e vou mais para a parte prática, tá? Então, na cidade a gente tem uma infinidade de fontes de ruído, né? Esses desenhos aqui, gente, é lá do Beabá da Acústica, da professora Léa. Então vocês vão ver que eu usei bastante, porque é bem ilustrativo, né, o que está acontecendo. Então, na cidade a gente tem ruído de tráfego, né? A gente tem, dependendo da região, tá em rota de aviões, buzina, né? O pessoal fazendo obra, enfim, tem uma infinidade de ruídos. E aí o nosso trabalho como urbanista, né, como arquiteto também, mas quem intervém na cidade, junto com o poder público, não é monitorar, controlar e avaliar esse ruído urbano. Né? A gente tem normas para a gente entender como é isso. Aí em Goiânia, inclusive, recentemente, né, teve a gente entra numa parte política que é bem ampla. O pessoal estava querendo aumentar, né, os limites de ruído. Então, se eu não me engano, ia para 80 dB. 80 dB, pela norma brasileira, seria o limite para uma área industrial. Né? Então, teve uma discussão, né, essas intervenções que o pessoal queria fazer na lei complementar de Goiânia foi barrado pelo Ministério Público, mas enfim, foi uma discussão infinita, assim. E aí entra muitos agentes, né? Entra a população, entra o poder público, entra as construtoras, porque essa construtora ela tem um limite maior para trabalhar ali nas esquadrias, por exemplo, ela não vai gastar tanto em esquadria boa, né? Porque, o cliente que vai morar no meu edifício, ele pode estar exposto porque a norma diz que sim, tá? Mas, enfim, é uma salada de problemas, mas o nosso trabalho, como, por exemplo, como projetista de acústica, né, como consultor, é informar ali e entender, né, fazer essa pesquisa de como é que o ruído tá intervindo nas cidades, né, e na população. E a gente tem, por exemplo, tráfego de veículos, né, dependendo da cidade, as linhas de trem, de metrô, estabelecimentos comerciais, industriais. Você tem bar, você tem restaurante, tem boate, né? Isso é uma área de escola. Geralmente a área de escola tem um tráfego mais reduzido, né? As velocidades não são tão altas. Ou, por exemplo, o hospital, a área de hospital, né? E os transportes aéreos. Então, se está em rota de avião, se está próximo de aeroporto, área de decolagem, né? Ou
ou aterrissagem de aeronave, e aí é onde entram as estratégias, né? Então, quando a gente vai fazer ali o nosso projeto urbano, né? Geralmente na faculdade é mais complicado a gente entender não, mas colocar em prática, né? Porque as coisas são tão corridas, né? É tudo. A gente vai ter que definir as vias, e aí geralmente a acústica ela fica como um plus, né? Aí vocês vão ver também que, conforme eu vou falando, parece que é meio que uma grife, né? Você atender os parâmetros acústicos. Porque geralmente a pessoa, dentro de um apartamento, por exemplo, ela vai primeiro geralmente ela vai reclamar mais do calor do que de um ruído, né? A não ser que o vizinho ele seja tenha uma bateria acústica, ou sei lá, o cara seja. Mas geralmente as pessoas, né, instalam um ar-condicionado ao invés de melhorar uma esquadria, né? Então, a acústica geralmente é mais tratada como grife, e aí o nosso trabalho é trazer ela como requisito de saúde, né? Dentro das edificações. Então, quando a gente vai trabalhar com planejamento urbano, é entender a hierarquia das vias, né? Então, as avenidas, né? As linhas de metrô, as linhas de trem, elas precisam estar mais longe das residências, né? Aí eu vou amortecendo também esse ruído até eu chegar nas áreas mais sensíveis. E aí tem também a parte diluosa, né, da lei de uso e ocupação do solo, das diretrizes. Então, quando a gente vai trabalhar ali, né, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, na parte urbana, vai fazer algum tipo de política pública, ou vai mesmo trabalhar numa diretriz de uso e ocupação do solo, né, pensar que, por exemplo, as áreas industriais elas têm que estar longe de áreas residenciais, porque a área industrial eu vou ter oficinas, eu vou ter muito ruído, né? Eu vou ter também agentes químicos, enfim, tem uma série de coisas que acontecem na indústria que são incompatíveis com áreas residenciais. Né? A área residencial é para eu descansar, é para às vezes ter um lazer, né? É, eu posso ter um parque, né? Eu tenho uma coisa mais bucólica, então isso tudo tem que ser pensado. E aí depois a gente vai chegar no desenho urbano e no estudo de impacto de vizinhança, né? Então como equalizar essas áreas. E aí, né, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte ali, um caminhão, e eu tenho um receptor, que seria uma pessoa, um ouvinte né? E eu posso tomar partido também da topografia, né, as edificações altas, geralmente quem está nas fachadas voltadas para as avenidas vai sofrer mais do que as pessoas que estão mais para dentro da quadra ali, né, do quarteirão, por exemplo. E aí como é que a gente faz isso, né? Aí entra a parte da consultoria, que é trabalhar com o mapa de ruído. Né? A gente tem o mapa de ruído, ele está mais ligado com a acústica ambiental, né? Que seria a gente fazer uma medição na cidade, das avenidas, né? Das principais fontes de ruído que está acontecendo ali, depois a gente faz uma simulação, a gente faz um mapa mesmo, indicando ali, né, tem um edifício de interesse nosso. Geralmente, se a gente está trabalhando com construtora, é a torre ali que a construtora vai construir. E aí a gente vai tentar entender qual é o nível de ruído que está chegando nessa fachada. Tá? Isso para determinação da classe de ruído da edificação habitacional. E aí está ligado à norma de desempenho. Então, isso é um trabalho que a gente faz aqui dentro do escritório, por exemplo. A gente vai a campo, vai para a rua, e aí vai fazer essa medição, faz contagem de veículos, né? Então, naquela medição de 10 minutos, quantos ônibus passaram, quantos caminhões passaram, quantos veículos leves, quantas motos, né? Passaram. E aí a gente vai transportar isso para um modelo computacional, né? Que vai gerar uma imagem, assim, né? Então, por exemplo, aqui onde está mais vermelhinho, esse aqui é um mapa de uma região de Goiânia, não lembro onde que é. Mas a gente trabalha, o escritório está em Brasília, né? A gente tem uma parte do escritório que a gente chama de laboratório, que é quem faz a parte de medições, tá? Tanto das edificações quanto do ruído ambiental. Fica em Goiânia, tá? E a gente trabalha muito em Goiânia. A gente quase não trabalha aqui em Brasília, até porque já é uma área. Tem poucas áreas que não são consolidadas aqui, né? E aí surgiram alguns novos bairros, mas a gente trabalha bastante com as construtoras de Goiânia. Assim, bastante mesmo. Acho que é uma das áreas que a gente mais atua assim, dentro do Brasil é Goiânia. E aí, no final, a gente faz um mapa como esse, né? E aqui está o edifício de interesse nosso.
tem umas bolinhas assim, não sei se vai dar para ver aí, porque a imagem não está numa qualidade tão boa, mas a gente consegue entender ali qual é o nível que está chegando na fachada. Né? Se está chegando até 60 dB, por exemplo, a gente chama de classe 1. Aí se está lá 70 dB, aí já é classe 3 já. E aí, por exemplo, uma fachada que é classe 3 precisa de uma esquadria que é mais caro, por exemplo. Que é uma coisa mais que vai dar um custo maior para a construtora. Então, por exemplo, a construtora comprou um terreno, está próximo ali de uma avenida um fluxo grande de veículos. Ela já pode saber que ela vai gastar muito com esquadria, né? Ou então, antes do projeto, ali no estudo preliminar, vamos colocar os dormitórios virados para, né, o miolo aqui do quarteiro, da quadra ali. Vamos colocar os dormitórios, né, numa região que não tenha tanta incidência de ruído, assim. Então isso vai, o ideal é que parta lá do estudo preliminar, né, para quando chegar ali e aí o consultor ele pode entrar dentro do estudo preliminar, que é o ideal. Quando o arquiteto está fazendo ali o traçado e tudo mais, vamos estudar um pouco essa fachada, vamos, né, vão ter quantos pavimentos, vai ter embasamento, não vai? O ideal é que a gente entre nessa fase. Mas geralmente a gente entra quando já está lá no executivo, quando o pessoal já está colocando as paredes, já está colocando tudo. Aí é mais difícil a gente intervir, né? Mas. Ô, Guilherme, Oi. acho que até tem um estudo que eu já vi a Cândida mostrar, né? Uhum. Que ela acaba mostrando exatamente isso, como a implantação influencia isso, né? Que às vezes até você cria uma situação que uma parte vai estar exposta de uma forma pior para tentar preservar o máximo possível a maior parte das esquadrias da fachada, né? Então, Exatamente. quanto mais cedo você entra para poder estudar isso, né? Nessa questão de implantação, estudo de forma, né? Isso. Melhor para o consultor, né? Exatamente. É isso mesmo. Né, alguns consultores já entenderam isso e já estão trazendo a gente ali pro comecinho. Tá? Bem comecinho mesmo. Mas algumas não entenderam ainda, né? E aí fica. Consultoria complicada, né? Porque às vezes chega assim, depois do final, às vezes, né? Sim, sim. E aí O você Jorge fica meio. levantou a mão aqui. Desculpa, Guilherme. Assim, não, pode ir. É que não sei se você está vendo aqui as mãozinhas, né? Não, eu não tô. Eu tô com a tela Tá. cheia aqui. Eu monitoro aqui, pode deixar. Beleza, beleza. Sim. Só para entender, Uhum. se você foi utilizar programas para fazer esse tipo de levantamento depois da vida profissional, e se na graduação você utilizou algum e qual? Ah, legal. Na graduação, eu trabalhei só com a parte de. Porque, na verdade, a gente trabalhou só com a parte de medição. Então, eu não cheguei a trabalhar com esse tipo de simulação aqui. Né? Até porque a acústica tem um. A acústica, na verdade, é o conforto ambiental em si, né? O térmico, acho que o lumínico também, tem um pouco mais de facilidade com isso, que é a questão da aquisição de programas. Né? Então, geralmente não tem versão estudantil para. Esse software aqui, inclusive, é o Cadina. É um software alemão, geralmente as coisas vêm lá da Alemanha, né? A Alemanha é uma referência assim, na acústica. É um software que é muito caro, geralmente não tem versão estudantil, ou quando tem 5 dias, 10 dias, que geralmente você não vai conseguir fazer pesquisa nesse tempo. Né? A não ser que você. O que eu fazia era fazer vários e-mails e aí pedindo as licenças com vários e-mails, né? Eu criava um monte para burlar um pouco essa coisa, porque é difícil o estudante adquirir o programa e até para a própria universidade adquirir é muito caro, é caro mesmo, assim. Então vale mais a pena quando você realmente vai trabalhar com ele a longo prazo, como é no escritório. Mas eu não tive contato com simulação na graduação. Só no final, quando eu estava no TCC, eu já estava dentro do escritório que eu trabalhei com o Easy. O Easy é um software para simulação, por exemplo, de tempo de vibração. Ele trabalha com acústica de salas. Então ele é um software mais amigável, assim. E hoje tem versões gratuitas desse tipo de software. Mas é meio complicadinho, assim. Até quando eu faço pesquisa na UNB com os meninos, né, da graduação, é meio que a gente tentar achar a coisa mais gratuita possível, ou então eu conseguir alguma liberação aqui dentro do escritório para dar um insumo para a pesquisa lá dentro da universidade. Mas eu entendo assim, que é bem complexo. E acho que seria uma boa adição para as universidades se a gente tivesse acesso a esses softwares, né?
Por exemplo, aqui a gente, né, você consegue ver melhor, assim, né? Por exemplo, para você apresentar para um cliente, isso aqui é ótimo, porque às vezes você apresenta aqui e tem um monte de número, tem uns numerozinhos, tem umas bolinhas aqui que são as medições que a gente fez ali em loco. O cliente, tá vermelhinho, tá não sei o quê, mas o que que é? E aí quando você mostra mais ou menos assim, né, com a medida que você vai subindo os pavimentos, a situação acústica vai melhorando, por exemplo, né? Nem sempre é assim, mas o cliente consegue ver que onde está mais vermelhinho, tá pior. Esse edifício aqui tá mais verde para dentro da quadra, então essa situação é melhor para mim e tudo mais. Então, quando você tem um corte também, fica mais ilustrativo para o cliente ver, porque geralmente o cliente, né, como o Thiago começou a falar, né, durante a introdução, geralmente o cliente não tem um domínio, tem um domínio, não tem domínio, ou então tem um conhecimento muito superficial sobre o que é a acústica, né? E aí não é culpa dele, essa desinformação ela acontece na população em geral, né? Eu vou passar alguns mitos aqui também que às vezes arquitetos formados há anos cometem são meio que umas gafes, né? Umas coisas assim. Mas é porque a gente geralmente a população utiliza muito do senso comum para trabalhar com acústica, né? E aí a gente acaba meio que tendo até que educar o cliente, né? Ou até dar não é nem puxão de orelha, assim, mas tentar meio conscientizar de algumas questões que deveriam ter sido vistas antes, mas não foram por conta, né, de uma falta de conhecimento. Aí, para ruído ambiental, a gente tem a NBR 1051, que fala de medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, e a gente tem essa tabelinha aqui, né? Então, dependendo da área, se é uma área mais sensível, se é uma área mais ruidosa, ela vai ter um limite maior ou menor. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com essa área mista, predominantemente residencial, 55 dB. Mas, por exemplo, áreas de escola, a gente tem 50 dB. E é uma coisa interessante, por exemplo, né, que aí já é um senso comum, assim, que as pessoas, né, às vezes confundem quando a gente fala o que é período diurno e o que é período noturno, que a norma considera. O período diurno é de 7 às 22 horas. Né? 22 horas, geralmente a gente não considera 22 horas como diurno, porque não tem mais sol, né? Mas para a norma é assim, de 7 às 22 horas, 55 dB. Depois das 22 até as 7 horas, 50 dB. Então eu abaixo 5 dB no meu limite. Então, isso é muito corriqueiro. Assim, mas depois das 22 horas eu não posso mais fazer barulho. Você pode fazer barulho, mas tem que estar no limite de 50, dependendo da sua área, né? E aí, no período diurno, eu tô fazendo, sei lá, um churrasco ali, tô fazendo uma festa na minha casa, tô fazendo alguma coisa assim. E aí ainda são 10 horas da manhã, então posso fazer não pode. Você tem o seu limite de ruído ali, né? Que as agências de controle de ruído, né, de gestão ambiental, tem essa norma para ter ali o critério, né, de avaliação. Tá? A segunda área é desempenho acústico de edificações, né, é a área que a gente mais atua, que geralmente as consultorias acontecem mais dentro dessa área, por conta da norma de desempenho. A norma de desempenho, né, ela foi liberada em 2013, e aí a gente teve uma revisão em 2021. Tá? A norma de desempenho não é só de acústica, né? É uma norma para todas as áreas da edificação. Então, por exemplo, você tem a parte de estanqueidade, você tem a parte de primarização, a parte de estruturas, você tem a parte, por exemplo, de equipamentos prediais, de instalações hidrossanitárias. E aí, a acústica, ela meio que tem uma área só de acústica, né, desempenho acústico. A gente acaba que vai interferir em quase todos os projetos, dentro de uma edificação residencial. Então, por exemplo, aqui dentro das edificações, a gente tem fontes de ruído externos, que aí entra lá na acústica ambiental, né, às vezes de automóvel. Então, como é que a cidade está entrando dentro do meu edifício? Né, o ruído da cidade. E tem um ruído interno, porque a edificação também faz ruído. Né, tem fonte de ruído ali. Então, a gente tem as áreas técnicas, bombas, elevadores, geradores, né, tem as áreas de lazer, de uso coletivo, que seriam, por exemplo, eu tenho quadra de esportes. Em Goiânia essa diferença de Goiânia para Brasília é bem latente, porque a não ser, por exemplo, não sei se todo mundo tem alguma familiaridade com Brasília, mas
Aqui a gente tem muito essa ideia que vem lá do Le Corbusier, né? De ter das plantas livres, né? Você tem um pilotis, que o Lúcio Costa, junto com os Caremar, trouxeram aqui para a capital, mas é uma questão que favorece ao ruído, mas em alguns quesitos desfavorece. Vou dar um exemplo. No pilotis, a gente tem um pilotis, então o pilotis ele é livre, você pode circular, né, por qualquer edificação aqui do plano piloto. Falando mais do plano piloto, mas isso também em algumas outras RAs isso acontece também. Você pode circular ali livremente, e aí as áreas de lazer, elas ficam ou nesse pilotis, uma parte de pilotis, salão de festas, às vezes até uma academia, e em cima, na cobertura, o pessoal geralmente coloca piscina, né? Em Goiânia é diferente, a gente tem um embasamento e aí a piscina geralmente está embaixo. Às vezes colocam em cima também, ou na metade do edifício, né? O pessoal gosta de inventar também, mas coloca ali no edifício, ou então cada apartamento tem sua piscina hoje em dia e tudo mais. Mas, por exemplo, uma piscina em cima de um apartamento, a gente tem um problema de vibração, né? Ou uma academia, né? Que hoje está bem em voga, assim, todo edifício precisa de uma academia, e aí as consultoras de Goiânia até usam isso como um fator de venda, né? Muito importante, que o cliente ele precisa ter uma academia dentro do condomínio, né? Isso é um fator grande de venda, assim, né? Às vezes tem até cinema, tem parque aquático, enfim, tem uma variedade de coisas. E aí, com isso, a gente incrementa mais as fontes de ruído, né? Então, antes, quando eu tinha só um apartamentozinho ali, eu tinha um pequeno salão de festas, tinha até um salão gourmet pequenininho ali, alguma coisinha. Hoje você tem sala de podcast, você tem né, cinema, quadro de squash, aquele que você fica batendo a bolinha assim na parede. Só que tá batendo a bolinha na parede e aí do outro lado tem um dormitório, né? A pessoa tá tentando dormir. Aí que você. E aí isso gera mais custo para consultora também, porque tem que fazer tratamento, enfim, tem várias questões, né? Bom, essa parte teórica também eu vou passar bem de leve, tá, gente? Mas só para ilustrar os casos práticos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a transmissão de ruído pelas vedações, né? Estou falando aqui do ruído, por exemplo, ruído aéreo. Então, tem uma transmissão que a gente chama de transmissão direta, que seria ali pela parede mesmo, né? Tem uma parede dividindo um apartamento do outro. E eu tenho uma transmissão de ruído aéreo, né? E eu tenho também as transmissões marginais, são essas três aqui. Então, esse ruído, além de passar pela parede em si, na parede da divisa, que eu digo, vai passar também pela fachada, por exemplo, né? Pela laje, tudo que estiver interligado com essa minha divisa que eu estou trabalhando, vai ter alguma intervenção, alguma transmissão acústica também, tá? Então, por exemplo, aqui tem um cara tocando bateria, e aí do outro lado tem uma senhora tentando ler, e aí eu tenho essa transmissão, né? E aí a gente consegue fazer, quando a gente vai fazer um ensaio acústico, né, a obra ali entregou o decorado, já tá, né, não tá mais bruto ali, como a gente fala, né? Já tem ali, não tá tudo acabado, mas já tem um porcelanato, já tem as divisas já estão todas prontas, né, as alvenarias estão todas prontas, já colocaram as caixinhas de elétrica, já colocaram basicamente tudo. Aí a gente vai para a obra fazer o ensaio, tá? E aí a gente simula essa bateriazinha aqui, ou a pessoa conversando, uma televisão ligada, com uma fonte padronizada, tá? É uma fonte que, assim, a gente usa ela desse jeito, o pessoal de Santa Catarina usa, de Porto Alegre, de São Paulo, então essa é uma fonte, por isso que a gente chama de fonte padronizada. E aí ela é uma fonte dodecaédrica, então ela tem, né, várias faces aqui, e para ela emitir para todos os lados, né, vamos dizer. E aí a gente tem uma emissão de ruído branco ou de ruído rosa, nesse caso. Tá? Essa transmissão ela vai acontecer pela divisa, né? E aí eu vou ter o meu técnico aqui do outro lado fazendo uma medição com sonômetro. Tá? Então aí eu vou conseguir ver ali a diferença, a gente chama de DNTW, que seria a diferença padronizada ponderada também, de nível de ruído aéreo. Né? Na acústica tem uma salada de siglas, um monte de coisas, mas isolamento é ruído aéreo, vamos dizer assim, né? E eu vou fazer essa medição, e aí eu vou comparar essa medição que eu fiz com o nível que a minha norma está dando lá, tá? Então, entre dormitórios, a norma me dá tantos dB,
de isolamento, tá? E aí eu vou comparar a medição. Eu fiz o projeto, tudo bonitinho, a construtora construiu como a gente previu, construiu. Então a tendência é que na medição dê tudo certo, ou dê acima do certo. Esse, né, ao invés de ser desempenho mínimo, seja desempenho intermediário, que a norma tem isso, né? Desempenho mínimo, intermediário e superior. Mas às vezes não acontece, porque a acústica não depende só de projeto, depende muito da execução. E aí, às vezes, na obra, ou o pessoal não executou a alvenaria que a gente determinou. Então, por exemplo, o prédio de acústica mostrava um bloco de concreto, mas a gente só trabalha com bloco acústico, bloco cerâmico. Então, eu vou fazer isso tudo em bloco cerâmico mesmo. E aí, só que o bloco cerâmico ele não atendeu no cálculo, né, no nosso projeto. Era para ser bloco de concreto. E aí chega na obra, aí não atende. E aí o que o cliente tem que fazer? Ele tem que assumir o risco. Na verdade, ele tem que quebrar todas as alvenarias e fazer tudo de novo. Mas às vezes o edifício tem 20 andares, né? Ou 30. E aí fica meio complicado fazer isso, né? E aí a gente entra para fazer ali né, um remendo, alguma coisa assim para meio que camuflar esse desempenho ruim, né? Então você vai fazer uma parede de drywall ali sobre essa outra alvenaria, você vai fazer alguma coisa para melhorar essa tonação. Tá? Do outro lado aqui eu tenho o ensaio de fachada. Ele já é diferente, ele é um outro tipo de fonte, tá? É uma fonte que é mais, ela tem uma direção para a minha fachada, ela já não é dodecádrica como essa aqui. E aí no primeiro andar desse edifício, eu vou, inclusive aqui, esse desenhozinho aqui, o que eu estou medindo em termos de vibração, mas geralmente a gente coloca a 2 metros da fachada, que a gente chama, né? Então tem como se fosse um gancho, né, para esse sonômetro, e aí eu coloco meu braço ali depois da fachada, eu abro a janela ali, coloco o meu braço para entender qual é o nível que está chegando a 2 metros da minha fachada, que é um parâmetro que a gente chama de D2MNTW, tá? Que também é uma diferença padronizada, porque a fonte é padronizada, mas é geralmente isso que a gente faz os ensaios. E é um ensaio que vai dizer depois, no final, que está atendendo a norma. Tá? Não adianta o projeto atender se o ensaio. O ensaio é o chefão final, vamos dizer assim, tem que atender ao ensaio. Né? Então é um momento de muita expectativa das construtoras, geralmente, né? O pessoal fica meio apreensivo, você vai passar, se não vai. É isso. E aí, hoje em dia, a gente tem muitas soluções para essa questão de acústica, né? Então, por exemplo, se eu trabalho com alvenarias duplas, né? Então, eu coloco 2 blocos e eu consigo colocar no espaçamento, eu consigo colocar uma lã. Essa lã pode ser de vidro, né? Pode ser uma lã mineral, de rocha, ou pode ser uma lã de PET. A lã de PET é de PET mesmo, né? É uma lã reciclável. Ou a gente pode preencher os blocos com vermifloc, que é um vermiculito com aditivo. Posso trabalhar com bloco Cical, que é um bloco de concreto celular, que é mais leve, né? Porque toda intervenção que eu faço, eu tenho um ônus e um bônus. Então, se eu fazer uma alvenaria dupla, beleza, vai melhorar a acústica, mas vai ser mais peso para minha estrutura. Né? Vai ser mais uma parede né, que o pedreiro vai ter que ele levantar. Então, tudo isso impacta no custo final da obra, né? E aí tem uma questão, foi até tem até um caso em Goiânia que é interessante, assim, o drywall, ele tem aí já também entra dentro do senso comum. O drywall, ele é muito feito, né, a questão do steel frame, né, de wood frame, ele é muito executado na Europa e nos Estados Unidos, né, é uma questão de isolamento térmico, no caso. Aqui no Brasil, ele é meio que visto como uma estrutura que é frágil, né, que é uma estrutura que é leve, que ele é só para fazer uma vedação entre ambientes dentro de uma casa, né, de um apartamento, mas ele trabalha com a massa monomassa, né? Então ele é um grande aliado para a acústica, né? Ele faz a obra ser mais, às vezes até ser mais rápida, mais limpa, né? Porque você não vai ter, às vezes você não vai trabalhar tanto com, você não vai trabalhar com bloco, né? Você não vai trabalhar com argamassa,
né? Dependendo, o tipo de acabamento também é facilitado também. Só que a gente tem uma cultura no Brasil de trabalhar com bloco cerâmico ainda, nem com bloco de concreto, tá, né? Tem gente que até bloco de concreto não, é bloco cerâmico mesmo. E aí tem essa, a gente tem bastante conversa assim junto com os agentes, né, das construtoras ou dos clientes mesmo, sobre trabalhar com drywall pode ser um facilitador para a obra, né? E não é uma questão assim, né? Já vi cliente assim falando, mas drywall, se eu dou um soco na parede, a parede quebra, fura. Mas a alvenaria você não dá um soco, né? Por que você vai dar um soco na alvenaria? E não é bem assim também, né? Você vai dar um soco, você vai quebrar sua mão, na verdade. Porque o, do mesmo modo que a alvenaria, né, de tijolo, de bloco cerâmico, bloco de concreto, tem que passar pro teste, né, tem que passar por ensaios, tem que atender as normativas, o drywall também tem que atender. Tá? E aí você consegue fazer reforços para colocar os armários, né? Ou colocar bancadas, pias, etc. Então hoje em Goiânia, estou dando um exemplo de Goiânia, tá? Tá sendo um tipo de vedação que está sendo mais aceito dentro das consultoras. E aí, por exemplo, esse aqui é um caso clássico, né? De quando você faz alvenaria e aí você deixa uma folga ali, né? Para fazer o encunhamento e aí às vezes o consultor não faz o encunhamento. O encunhamento é essa parte aqui, né? De cima, esse fechamento aqui. Ou, né, dependendo da obra, faz com um tijolo na diagonal aqui, ou faz com a espuma expansiva. E aí, quando você não faz, isso aqui é uma fresta. Então, o ruído, não adianta você ter uma parede de chumbo se o ruído tiver um lugar para escapar. E essa parte do encamamento aqui é uma parte que o ruído vai escapar. Então, isso é muito importante. A fase de execução é a parte mais, eu digo assim, que é a parte mais importante dessa área de acústica. É realmente onde a gente vai ver se o sistema vai funcionar ou não. Tá. A gente tem, por exemplo, as esquadrias, né, portas de janelas. Então, as esquadrias, por exemplo, elas têm em muitas cidades, né? Por exemplo, São Paulo, em Goiânia também, né, na parte do Goiás. Aqui em Brasília quase não acontece isso, né? As construtoras não gostam de usar, que é a persiana integrada, né? Que aumenta muito o isolamento acústico da própria esquadria. E aí, dependendo da arquitetura, isso não tem como fazer, porque, né, o arquiteto às vezes quer trabalhar com umas fitas, né, umas janelas em fita, umas coisas mais amplas, assim, né? Só que quanto mais ampla a esquadria, geralmente mais frágil ela vai ser, porque ela tende a ser, na verdade, né? Porque você vai ter um plano de vidro maior, você vai ter as conexões, né, com os elementos vai ser mais difícil, ou você vai ter que trabalhar com um sistema especial, né, de vedação, das gachetas aqui, né, você vai trabalhar com vidros com uma espessura maior, então isso tudo tem que ser muito bem estudado, né, para aliar um bom isolamento acústico, também um isolamento térmico bom também, né, dependendo da região, e que seja executível para a obra, né, é importante isso, é que seja executível para a obra, no final das contas, porque às vezes a gente sonha muito, né? Todo mundo aqui é arquiteto e a gente gosta muito de estética, né? Uma visão mais livre e tudo mais, mas quando entra a área técnica, aí a gente vê que não é bem simples assim, né? Que a gente faz um croquis, fica tudo bonitinho, faz lá no SketchUp, fica incrível, assim, fica legal, faz o render. Só que aí depois, para executar, muito complicado, é muito difícil. Dá para executar? Dá, mas tem um custo, né? E aí, às vezes, a obra não está disposta a pagar esse custo. Bom, aí a partir das lajes, já finalizando a parte de desempenho de edificações, né? A gente tem a transmissão da laje por ruído aéreo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma fonte aqui e vai ser transmitido para baixo, para cima, por exemplo. Eu preciso aumentar a massa, então eu vou ter que ter uma espessura maior de laje, eu vou ter que trabalhar com um forro mais espesso, eu vou ter que colocar uma lã em cima do forro. Ou tem, por exemplo, o ruído. Geralmente quem mora em apartamento tem muito esse problema, né? Que é o vizinho lá de cima tá arrastando móvel. Ou deixa um monte de coisa cair no chão. Ou às vezes até, né, os cachorros estão com a unha grande, e aí fica batendo vai caminhando, né, natural, e aí dá para ouvir o
ou andar, ou, por exemplo, tem criança pequena e a criança gosta de, tá brincando, é natural, a criança gosta de brincar, né? E aí a criança pula, eu consigo ouvir, né? Então, para reduzir, para mitigar esse problema, né, eu posso trabalhar com mantas acústicas. Então, eu tenho uma laje, eu vou colocar uma manta. Nessa manta, por exemplo, de soft contrapiso é uma manta da Albicon, que é uma empresa aqui do Brasil. E aí coloco um contrapiso acima dessa manta e depois vem um piso acabado, né? Aí pode ser qualquer piso, um piso laminado, piso vinílico, piso cerâmico. Mas a laje, ela vai fazer, a manta ela vai fazer esse amortecimento, né? E isso a gente chama de contrapiso flutuante, que é como se o contrapiso estivesse mesmo flutuando. Ele não está conectado rigidamente, né, com a minha estrutura. E aí os ensaios também são feitos aqui nesse caso, né? Então, desse lado aqui da direita, eu tenho a mesma fonte lá que eu fiz a medição da parede, só que eu coloco no apartamento de baixo e aí eu meço no apartamento de cima, por exemplo. E quando eu vou falar de ruído de impacto, né, que é o toque-toque, eu coloco a minha máquina, que chama tapping machine, ela tem tipo uns martelinhos, né, que fica batendo assim no meu piso, e aí lá embaixo eu estou medindo esse ruído que está chegando lá, né. E aí, para finalizar aqui, eu tenho a questão dos equipamentos prediais. Então, nos meus edifícios habitacionais, ou pode ser comerciais também, né, eu tenho um gerador, eu tenho bomba, eu tenho pressurização, né, eu tenho exaustão de churrasqueira, tenho uma porção de elementos eletromecânicos. E esses equipamentos, eles fazem ruído. E aí tem dois tipos de ruído nesse caso. Tem uma bomba que está fazendo, ela está girando o motor ali, então tem uma rotação, o motor está ligado e aí tem ruído aéreo, né, ela está emitindo ali o ruído. Só que por conta da natureza da própria bomba, ela vibra, né? Então é como se fosse seu celular, assim. Quando seu celular alguém tá te ligando ali, tá vibrando o celular, se ele tiver na mesa, todo mundo escuta, né? Parece que tá amplificando esse som, e realmente tá. Agora, quando você pega ele na mão, né, e ele começa a vibrar de novo, você vai perceber que o ruído, ele tá muito menor, vamos dizer assim, né? Ele tá mais mitigado, tá mais reduzido. Porque você mudou o tipo de transmissão que está acontecendo essa vibração. Então, quando o celular estava ali na sua mesa, né, essa vibração estava sendo transmitida para a mesa é um sólido, e aí esse ruído estava sendo transmitido pela mesa inteira e ela estava amplificando, ela estava vibrando, a mesa está vibrando junto com o celular. Quando você coloca na sua mão, ou coloca em uma outra região que vai amortecer essa vibração, né, você retirou essa transmissão com o sólido. Né, e a sua mão vai vibrar na sua mão também, só que a sua mão é feita de outro tipo de, entre aspas, material, né? E aí, por isso, você tem um amortecimento. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com amortecedores de ruído, que seria isso aqui. Tá? Para o ruído aéreo, a gente trabalha com as espumas. É que geralmente a gente vê em estúdio. Então, as espumas vão ali absorver esse ruído que está sendo transmitido via ar, e o amortecedor ele vai diminuir a vibração. Essa é uma imagenzinha aqui, basicamente. Bom, e para finalizar essa parte de norma de desempenho, né, então eu tenho, a norma vai falar de instalações de equipamentos prediais e sistemas, da parte do sanitário, do sistema de vedação vertical, vedações verticais, né, aí você tem a interna, são as paredes, as divisas entre apartamentos, e se é externa, a fachada. Eu tenho o sistema de piso e sistema de cobertura. Então a gente, numa consultoria acústica, a gente avalia isso tudo, né, no edifício. Então a construtora, a arquitetura, ela passa um projeto de arquitetura para a gente, e a gente vai debulhar esse projeto, vai entender ele inteiro, vai estudar ele inteiro, para identificar todas as fontes e colocar as intervenções que são necessárias para entender a norma. E aí dentro, né, hoje em dia coloquei duas problemáticas aqui, problemáticas no quesito acústica, tá, gente? Academia, né? Hoje em dia, as academias têm até é um projeto em Goiânia, inclusive, né? Não vou dizer quem a consultora, mas parece que o conceito lá desse empreendimento era ter meio que uma smart fit. A pessoa não precisa sair para fazer crossfit, não precisa sair para fazer
natação, não precisa fazer qualquer tipo de levantamento de peso olímpico, não precisa, vai ter tudo dentro do empreendimento. Então o que eles fizeram? Tem a nossa torre ali, e lá em cima, lá na cobertura, eles colocaram tudo que vocês podem imaginar para você fazer exercício físico. Então eu tenho sala de yoga, eu tenho sala de spinning, eu tenho sala de crossfit, né, de funcional, eu tenho uma academia, e as academias são gigantes, assim, é como se fosse uma academia de rede mesmo. Só que a academia de rede é para um local, é para um local geralmente comercial, né? Não é para um local onde existem dormitórios, né? Que é a modificação habitacional, ou onde sei lá, uma pessoa chega cansada do trabalho e vai querer descansar, né? Ou então dorme até tem horários diferentes da pessoa que sai para o trabalho ou dorme, acorda, etc. Que é um local onde é um celular, né? Onde você quer, é o melhor lugar para você descansar na sua casa. E aí é onde a gente entra, né? Então tem que entrar com um sistema mais pesado de desconexão acústica. Então, por exemplo, aqui são umas mantas, né? E geralmente essas mantas, alguns materiais eles são importados, então é um material que é geralmente mais caro para a obra, mas é meio que isso, que no escritório a gente fala muito que cada escolha é uma renúncia, né? Se você está pensando em fazer né, esse plus assim de, nossa, eu quero uma academia gigante no meu empreendimento, você vai ter que saber que vai precisar gastar mais com a parte de acústica, desconexão. Porque as pessoas vão comprar porque tem esse tipo de academia dentro do prédio. E por ter esse tipo de academia dentro do prédio, as pessoas vão esperar também que tenha um tratamento adequado, né? Ou senão, você interdita tudo, não tem como utilizar. Porque você não pode esperar que... É óbvio que vão ter os manuais de economia, né? Você tem as regras de economia, tem essas convenções sociais, mas as pessoas vão jogar piso no chão, né? Vão deixar o peso cair, e quando o peso cai no chão, né? Você tem esse impacto, e esse impacto vai descer ali para quem está dormindo lá embaixo. Né? Então são questões bem, bem complicadinhas, assim, que a gente também entra na questão de conscientização, e, enfim, é uma discussão bem, bem ampla. E tem a questão das piscinas também, né? Aqui no Brasil a gente sempre teve muita piscina na cobertura por conta do pilotismo. O pilotismo não tem piscina e leva para a cobertura. Então, há muito tempo a gente faz essa desconexão. Você coloca uma piscina e aí faz como se fosse uma caixa flutuante. Você faz uma segunda caixa da piscina. E aí, entre essa primeira caixa e a segunda, que está aqui nessa imagem, aí a gente coloca esses pads de borracha aqui, ó. Então é como se estivesse flutuando mesmo a estrutura. Sabe? E aí também, aí entra a questão de hipervelização, né? Às vezes você não tem espaço para fazer isso. E aí também entra a questão lá da etapa de projeto. Quando está tudo já feito, né, quando já está projeto executivo, que já você não tem mais cota para mexer, você não tem mais nível. E aí entra esse tipo de intervenção, que é necessário, precisa fazer. Aí é difícil, é complicado. Para você conseguir, né, a arquitetura e a estrutura já está toda pronta, já tem projeto detalhado, já tem tudo. E aí você vai ter que mexer, e aí é um retrabalho, é uma coisa complicada, assim. Mas tem que fazer, não tem jeito. Aí, por fim, para a gente já ir para os finalmente isso aqui, tá tudo ok, gente? Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma... Eu tô falando muito rápido? Ou tá... Não, eu acho que está indo bem, não sei se alguém... Não, tranquilo. Perfeito. Beleza. Não, achei só interessante, o Guilherme, né? Tem 2 anos atrás, chamei a Camila Amaro, né? Sim. Para também falar, e ela usa muito, né? Ela fala muito essa desconexão acústica, usando uma ideia de que o ideal seria fazer uma caixa dentro de uma caixa solta, Isso. Né? Que é o cenário ideal, é meio realista, assim, né? Mas, assim, né? Quanto menos conexão para transmissão do som, melhor, né? Isso. É o que a gente chama de box in box, né? Usa muito em estúdio, por exemplo, né? Isso aqui é um conceito também de box in box, apesar de ser uma piscina, né? Mas... É meia box, né? Meia box, isso. Legal, mas eu vou falar assim, você falou um negócio, a gente vou começar a usar isso, cada escolha uma renúncia, é muito... a gente usa muito isso aqui, porque no fim é o que acontece.
A gente até ia fazer uma camisa comemorativa da síntese. Ia fazer a gente ir nas reuniões, não, brincadeira. Mas vamos lá, acústica arquitetônica, aí isso aqui eu acho que fala um pouco mais, né, com o que a gente vê no curso, né. Edificações ainda fala um pouco, mas a acústica arquitetônica eu acho que é o que brilha mais os olhos, assim, das pessoas. Está mais próximo, né, do dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com acústica de sala, eu tenho uma questão que é a geometria do ambiente, né, então, para os auditórios, por exemplo, né, você vai ter mais recorte, você vai ter ali reentrâncias, rebatedores, né, para você conseguir levar o som para locais mais distantes, para você reforçar o som. Quando você quer uma coisa, por exemplo, uma catedral, né, que você tinha ali o canto gregoriano, você tinha que ter uma coisa, um impacto maior em quem estava assistindo ali, né, quem estava ali naquela celebração. Então, você precisava de locais que fossem mais reflexivos, que fossem altos, né, aquela magnitude, aquela coisa, uma coisa monumental mesmo. E aí cheio de vidro, né, os vitrais, tudo mais, para conseguir amplificar esse som. Só que às vezes, dependendo do local, você não quer amplificar esse som, você quer que o som, por exemplo, uma sala de reunião, você precisa de um controle maior do som. Na catedral, geralmente, você não tem esse controle, né, vai ter múltiplas reflexões. No estúdio, você precisa de uma coisa mais concentrada, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui onde eu estou, tem um forro acústico, aqui no teto. Tem alguns painéis acústicos também, né? Porque aqui na Cinta a gente também tem uma parte de showroom, assim, de painéis acústicos e tudo mais. Esse painel, inclusive, que está aqui atrás de mim, ele é acústico. E aí eu tenho uma coisa mais controlada, né? Então, para vocês me ouvirem bem, tem alguns sons aqui ambientes, né? Mas dependendo do ambiente, eu preciso ter uma concentração melhor. Então, isso vai dependendo do volume e das superfícies que compõem esse espaço. Então, se são reflexivos, absorvivos, absorventes, né? E eu também tenho que trabalhar bem a distribuição do som no ambiente. Então, um palestrante, por exemplo, ou um professor, quando ele está dentro de sala de aula, o ideal é que quem estiver sentado lá atrás não tenha prejuízo sobre a fala do professor, né? Então, tem que ter um reforço, ou tem que ter ali uma dimensão ideal da sala para que todo mundo consiga escutar com clareza e definição. Né? E aí essa distribuição ela vai também depender da forma, das dimensões do ambiente, dos materiais e da distância entre a fonte e o receptor, né, de ruído. Então, quanto mais eu aumento essa distância, né, mais eu perco essa qualidade do som, porque o som é uma energia mecânica, né? Então, quanto mais distante, ele vai perdendo força até ele não conseguir chegar onde eu preciso. E aí algumas tipos de planta baixa, né, algumas formas vão privilegiar melhor dessa distribuição do que outras. Né? Às vezes, por exemplo, trabalhar com voltando aqui, por exemplo, para o contexto de Brasília, né, que a gente tem muita coisa o Niemeyer adora fazer aquelas coisas de, né, aquelas cúpulas e tudo mais, só que a cúpula, é legal a cúpula, por exemplo, de fora, você, né, nossa, plástico, não sei o que, legal, assim, ornou com a ideia da cidade. Mas quando você entra é um auditório, e aí vai ficar tudo você vai ter um pouco de ponto focal e você não tem uma distribuição boa né? Eu vou até mostrar uma ideia aqui, né? Uma ideia, não, na verdade, foi uma obra que a gente fez, que aí a gente tentou meio que melhorar essa distribuição com o tipo de painel, que foi um painel ripado. Tá? Aí quando chegar lá, eu lembro vocês, mas né, você vai ter que intervir na forma, você vai ter que fazer algum jeito de melhorar essa distribuição. E aí tem a superfície de absorção, né? Então, dependendo do tipo de material, você tem uma absorção boa, por exemplo, nas baixas frequências, nas médias frequências, nas altas frequências. E aí a gente vai tentando equalizar isso, né? Porque nem sempre eu vou... E aí é um grande erro que a gente vê também, eu vou tacar para espuma, colocar um monte de espuma. Mas às vezes, né, por exemplo, no estúdio, sei lá, a pessoa que vai lá no estúdio é uma pessoa que gosta, que é um violonista, né? Ou sei lá, tem instrumento de corda, instrumento de corda precisa de um brilho maior, né? Precisa de uma reverberação. Não pode ser muito, o ambiente não pode ser muito seco, não pode, né, matar que as frequências são importantes para o instrumento.
E aí, se você coloca esse espuma em tudo, você vai matar esse som, né? Não adianta o cara ser um virtuoso lá se o ambiente onde ele está gravando não está favorecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não, né? A boa acústica não é encher de material, é você conseguir equalizar os materiais necessários naquele ambiente. E aí um outro erro aqui também, né? Que é usar a caixa de ovo. Ainda hoje a gente vê isso aqui, né? Usar caixa de ovo para fazer absorção acústica. Isso não existe. Assim, isso além de ser anti-higiênico, é muito perigoso porque é um produto altamente inflamável, né? Então, se acontecer algum problema assim, né, de alguma centelha ali, vai pegar fogo em tudo. Então, isso entra dentro do senso comum, né? Talvez por o material, que esse é o que a gente chama de Sonic Wave, é o material da vibração, que também é uma empresa aqui do Brasil. Talvez pela forma, né, as pessoas tenham associado a caixa de ovo. E aí, talvez, não entendendo que é o material que está fazendo a absorção. Óbvio que a forma está facilitando também essa absorção, né? Mas a caixa de ovo é um material totalmente diferente, é um papelão, né? Não é uma espuma absorsiva. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Né? E aí, eu também já vi, em universidade, inclusive, pessoas utilizando indevidamente caixa de ovo para fazer absorção acústica. Né? É uma coisa meio. Então, nunca utilizei isso aqui. Para acústica de salas, por exemplo, o principal parâmetro é o tempo de vibração, né? Então, é esse tempo que o som deixa de ser ouvido após a extinção da fonte. Ele vai depender do tipo de ambiente, do volume. A gente tem uma norma, a BNT NBR 12179, que ela está em revisão, já faz muito tempo que está em revisão, e ela traz esse ABLOC aqui, né? Então, dependendo do tipo de uso, eu tenho um tempo de reverberação ideal. Então, por exemplo, para ambiente de igreja, de música, eu tenho um tempo ideal maior, lá mais do que 1 segundo, tudo mais. Quando eu tenho um estúdio de fala, né, então um estúdio de rádio, eu preciso que seja um ambiente bem seco para eu conseguir ouvir a pessoa que está falando com muita, muita clareza, sem ruídos externos, assim, sem muita interferência, né? Então, ele vai ter um tempo de vibração menor, nesse caso, né? Abaixo de 5, a gente geralmente trabalha com 0,3, 0,4. E aí, para encerrar aqui, gente, e abrir para as perguntas, eu trouxe aqui, né, eu falei bastante da parte de edifícios, né, das boas práticas e tudo mais. E aí, né, você já deve ter ouvido falar também dos materiais que a gente pode utilizar. Não são, eu vou passar mais dessa última parte, que a acústica não precisa ser só aquela carinha de estúdio. Né? Hoje tem várias empresas dentro do Brasil e também fora, né? Mas dentro do Brasil já tem um mercado muito grande de materiais acústicos que cooperam com a nossa estética arquitetônica, né? Então você não precisa usar só espuminha e tudo mais, você pode trabalhar com painel de madeira, pode trabalhar com painel de tecido, né? Com as lãs, etc. Então aqui foi um projeto de estúdio de TV que a gente fez aqui em Brasília. Né? Então, geralmente, como o projeto ele já vem com a estética marcada pelo arquiteto, né? Chamando assim, um arquiteto da disciplina de arquitetura, né? A gente trabalha na disciplina de acústica, aqui dentro da consultoria. E aí, geralmente, o arquiteto já tem um desenho ali, ele já tem mais ou menos as cores que ele quer trabalhar, né? Ele geralmente já tem até uma maquete eletrônica, até um insumo ali para a gente intervir. Então, o trabalho do projetista de acústica geralmente é pegar esses insumos, né? Esses materiais, essas cores que o arquiteto está pensando ali, essas formas, e adequar isso para materiais acústicos. Então a gente faz um cálculo de tempo de vibração, a gente faz uma simulação acústica, saber se está tudo ok, e a gente vai substituindo esses materiais que antes era, por exemplo, um MDF qualquer, né, era um painel liso, etc. O painel liso ele vai ser flexível, então precisa de absorção. Aí, eu posso usar um painel de tecido aqui. Tem esse tecido que ele é bem semelhante a esse MDF de cor, né? Ou então, não, eu não vou trabalhar com, eu vou trabalhar com MDF ainda, mas vai ser um MDF que é perfuradinho, né? Quase não dá para ver essa perfuração,
E aí o arquiteto dando ok, o arquiteto colocou ali um ripado, né? Mas é um ripado que não é acústico. A gente fala, tem um ripado que é acústico. A gente pode utilizar? E aí a gente vai conversar, é tudo sempre uma conversa, assim, para a gente conseguir equalizar o projeto, todo mundo ficar satisfeito. Né? E aí também essa parte de condicionamento acústico, mas tem também o isolamento acústico, né? Condicionamento acústico é mais essa parte de interno da sala, essa superfície, mas isolamento acústico a gente também vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó, tá bem. Vou mostrar bem, mas a imagem não está tão boa, esse print, mas a gente vai trabalhar também com as paredes, né? Vai fazer o cálculo da laje, vai entender o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com hospitais, às vezes tem uma sala de ressonância do lado de um consultório, né? E aí tem um maquinário pesado ali, né? Então você tem que trabalhar com um isolamento bem reforçado. Ou uma escola, por exemplo, né? Que você tem sala de aula e tem uma sala de música em cima, e a sala de música tem uma bateria. Ou tem instrumento de percussão, alguma coisa assim, né? Então isso tudo a gente tem que entender para não ter nenhum problema depois. Né? Então aqui é um projeto de acústica, de salas, nesse caso. Tá? Então é bem semelhante ali ao que a gente faz para acústica de interiores. Né? Então eu tenho ali a especificação do meu tipo de acabamento, do fabricante do painel, né? A gente tem os detalhes, né? Então tem tudo, a gente cota também, então é um projeto de interiores só que voltado para a parte de acústica. E aí vem os detalhes específicos também, né? Então, por exemplo, nesse projeto a gente fez uma anticâmara. E aí na anticâmara a gente trabalhou com um sistema de atenuação aqui, né? Com drywall. Então, quantas chapas de drywall? A gente colocou 3 chapas de gesso, na verdade. 3 chapas de gesso, parte virada para o estúdio, e aí eu já tinha uma divisória existente, a gente fez uma atenuação maior para essa divisória, né? E depois tem também a parte essa aqui seria uma lã, né? Eu tenho também o painel frisado aqui. Então todos esses detalhes a gente vai colocando no projeto. Né? O montante do sistema de drywall, o tipo de painel, né? Então, um painel frisado aqui. E aí atrás desse painel frisado é o painel MDF, só que com uns furinhos, né? Atrás desse painel eu vou colocar uma lã para absorver, né? Então o ruído está passando pelos furos e está sendo absorvido pela lã que está atrás do painel, né? E aí por fim ele fica assim. Né? Então aqui já é a obra executada. Então a estética a gente não mudou nada do que a arquiteta queria, né? Mas a gente foi adequando ali para ter o que a gente precisava, né? Então o forro perfurado aqui, vocês veem assim que olhando de longe nem parece que é realmente painel acústico, né? Esse painel IV aqui a gente fez um detalhamento para ser um painel de tecido, então ele é um painel de tecido que ele é revestido em tecido, só que ele é um painel de lã. Né? Então esse tecido ele é bem parecido com o tecido que se usa para amplificador de instrumentos. Né? Então ele tem uma transparência acústica, ele deixa o som passar e aí a lã vai absorver o, o som. Né? Eu aqui para finalizar vou passar alguns outros projetos, né? Então, por exemplo, aqui é a entrada, eu estou olhando para ela aqui, inclusive. É a entrada do escritório, né? A gente tem esse painel e aí dá para trabalhar com iluminação, dá para trabalhar com dá para tomar partido de vários elementos arquitetônicos, né? Para você ter uma boa estética. Na sala de recepção, por exemplo. Aqui é uma sala de um cliente, era uma sala mais íntima para ele, né? Com um home aqui do outro lado. E aí eu posso trabalhar também com painel ripado, como esse aqui, só que trabalhar com curvas, né? E trabalhar com iluminação. Aí a gente, geralmente a gente trabalha muito com o pessoal da sonorização também, né? Da eletroacústica, que vai especificar as caixas de som, que vai trabalhar com a especificação do projetor, né? Tudo isso do subwoofer. Aqui eu tenho um home cinema também, é um painel de tecido, tem um tapete, né?
Aí outro home cinema também. Aqui em cima tem um forro mineral, né? Acho que é um forro mineral, se não me engano, então não esfuma. Estúdios também. Um painel frisado, por exemplo. Esse painel aqui é de madeira frisada, perfuradinha, né? Só que na cor preta. Eu tenho um painel também ripado aqui. Portas acústicas, né? Essas portas acústicas elas têm uma afinação melhor do que portas convencionais, muito melhor, na verdade. Então aqui é um cinema também. Esse cinema é de uma faculdade aqui de Brasília. Trabalhar com pequenos detalhes. Esse aqui é o auditório do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil aqui de Brasília também. Então as nuvens acústicas, né? Também eu consigo trabalhar com elas. E aí vira um elemento estético, estratégico do seu projeto, né? Então ele é conhecido por essas nuvens aqui. Painéis reverberantes, que são painéis para absorver baixa frequência. Esse aqui é um auditório da UNB, lá da casa do professor. Então aqui eu tenho uns rebatedores, né, para reforçar esse som para quem está lá atrás. Tem uns rebatedores aqui do teto também para fazer a mesma coisa. Aqui, ó, né, esse aqui é o auditório que eu estava falando. Eu tenho uma forma que é oval, assim. Eu vou ter vários pontos focais aqui que vão atrapalhar a minha distribuição, e a gente trabalhou com um painel ripado para fazer a difusão nesse caso, né? A difusão do som. A gente também trabalha muito com igrejas, né? Então os rebatedores aqui, meio que uma ideia de nuvem, com os forros em cima, ou uma outra igreja também. Posso trabalhar com cores e números, assim, tanto de tecido quanto de acabamento, de MDF. O céu meio que é o limite, né? Acredito, se tiver criatividade, você pode. Né? Esse aqui é uma nuvem também, é no meu Cobogó, de uma empresa da Técnica Acústica, que é do mesmo grupo da Síntese, inclusive, aqui de Brasília também. E aí, para finalizar aqui, acho que já estou quase no horário, são as dicas, né? Muitos desses desenhos que eu trouxe aqui são desse livreto aqui, que foi desenvolvido pelo próprio corpo técnico da Síntese, tá? Chama Alto Desempenho Acústico, Guia Prático para Redução de Custos e Edificações Residenciais. Ele tem uma cara bem parecida com o Beabá da Acústica Arquitetônica da professora Léa, né? Ele é bem ilustrado, então aquelas ilustraçõezinhas que tem um carinha, né, medindo tudo mais, eu trouxe daqui. E aí ele está disponível no site da Síntese. É www.sinteseacústica.com.br. Então, se vocês quiserem baixar, tem lá também. Ele tá mais focado na parte de norma de desempenho, mas ele é super didático, assim, é muito bom para entender. E aí traz muita parte prática também aqui do escritório, né? Então as questões de construção, de execução, é bem interessante. Eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem o Beabá da Acústica Arquitetônica, né? Que é o livro básico. E tem esses manuais aqui também. Não sei, Tiago, você já passou, deu alguma pincelada neles aqui com o pessoal, mas. Na verdade, desculpa, pode falar. São manuais da Proacústica. A Proacústica é a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, aqui do Brasil. É óbvio, é brasileiro. Mas tem esses manuaizinhos aqui que são muito bons, são ilustrados também. No finalzinho tem, tipo assim, mitos e verdades, tem umas coisas. Tem meio que um quiz, assim, bem interativo. E aí ele tem um que é Qualidade Acústica em Escolas, que eu usei muito na minha graduação. Na verdade, foi mais na especialização, porque eles não tinham concluído. Acústica básica, qualidade acústica de auditórios e norma de desempenho. É muito, muito bom. Tem a parte técnica, né? Vai falar dos parâmetros e dos critérios também, vai falar das normativas e tudo mais, mas é uma linguagem muito acessível, muito, muito tranquila de ser lido. E vale a pena. Assim, né, por exemplo, vou fazer. No meu PA eu tô fazendo um auditório, ou no meu PA eu tô fazendo uma escola. Dá uma olhadinha porque vale muito a pena, assim. Não só na parte de acústica, mas tem dicas de arquitetura também, tem dicas da parte urbana, é bem interessante. Estou recomendando para todo mundo, assim, que ele tem o físico dele, tem o livrinho físico, né? Acho que pode ser pedido, assim, para o pessoal da Proacústica, mas tem a versão digital, né? Que vocês conseguem no site da Proacústica. Então, bem de boas. Tá?
Obrigado, gente. Era isso que eu preparei. Tá aqui o... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu tirar minha... Aqui, ó. Uhum. Esse aqui é o manualzinho da síntese. Por exemplo, aqui tem da execução da obra, então tem vários capítulos, é bem interessante. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu já tinha até falado para eles, assim, né, que vocês postam muito dessas imagens no Instagram, né? Uhum. É um Instagram muito bom de vocês, né? Que vocês compartilham conteúdo técnico de forma legal, assim, né? Ah, legal. O Instagram é @síntese-acústica, para quem quiser também dar uma seguida, tá lá. Aí eu fico aberto para perguntas aqui, se alguém tiver alguma questão. Não, excelente, Guilherme. Obrigado pela apresentação. Acho que foi bem ilustrativo. E assim, né? Pessoal, aqui eu acho que eu comentei né, quando a gente conversou inicialmente, né? Mas aqui é o 5º semestre, né? Então estão no meio do curso. E aí eu lembro até que a gente teve disciplina no semestre passado. E a gente pensou, vamos fazer um detalhamento. Mas é uma das primeiros momentos que trabalha com isso, né? Então é muito legal quando você traz um detalhamento de projeto para ver como é que é, né? Porque é isso, né? É dizer não é dizer o tipo do material, é dizer exatamente qual material, qual que é a dimensão, né? Eu acho até engraçado que o jeito que você falou uma hora, a gente não tem cota nem nível para trabalhar, né? Não tem. Então, mas no fim das contas, é meio que isso, está amarrado já num desenho que foi montado, né? Então, é legal ver esse tipo, né? O trabalho nesse nível, né? Porque eu acho que é um pouco de inspiração. E quando você traz ali depois, né, os projetos mesmo, eu acho que quando, né, vê os renders, as fotos, né, é muito rico para ver exatamente isso. A acústica e o interiores é um negócio que anda muito de mão dada, né? Então, quando o projetista, né, já, né, da arquitetura já tem um entendimento, né, de como é que ele deveria estar explorando, eu acho que aí o trabalho flui bem melhor, né? Ah, sim. É bem... Eu acho que é mais raro a gente... Essa questão da cota e do... É mais raro a gente não encontrar esse cenário do que encontrar. A gente encontra muito ele, né? Quero dizer. Porque... Eu vou dizer assim, na verdade, em Brasília, no Goiás, os projetistas já estão... de outras disciplinas, já estão entendendo melhor essa questão porque chega nas reuniões de compatibilização, né, que junta todos os projetistas, ele tem geralmente vai fazer o clash do BIM, ou vai fazer alguma coisa assim, e aí a gente fica meio que de estraga prazeres, né, que eu vou mudar, pô, o projetista fez o projeto inteiro ali com laje de 12, eu vou falar que é laje de 14. E aí os caras já começaram a falar, o Guilherme vai chegar lá, as meninas aqui do escritório, e vai falar que não pode. Então eu já vou me antecipar. E isso tem que ser feito, né? Tem que, tipo, esse sistema aqui, ele tá obsoleto, ele não atende mais a norma. E acontece mas a cultura ainda tem que mudar um pouco para os consultores entenderem que isso não importa se atendia há 30 anos atrás, né? Quando, sei lá, o engenheiro da obra se formou. Hoje já é um outro tipo de questão que você tem que ser atendida, né? E o mais interessante, Thiago, pessoal, é que quem vai adquirir um apartamento, né, vai adquirir um imóvel, já está ligado nisso, né? Muitas pessoas já estão ligadas. Então isso vira um requisito para comprar e eles têm um poder nas consultoras também, né? De exigir isso. Você tem que, né? Pode virar um problema legal, né? E vira muitas vezes, né? Na área a gente depois é chamado para tentar resolver ou fazer alguma coisa assim. Mas vira realmente um problema legal mesmo. E depois de executado é mais difícil de resolver, né? Então, pois é, quanto antes, né, a margem para manobra é maior, né? Sim. Eu não vou falar muito, senão também eu fico aqui, né? Eu queria escutar o pessoal, né? Como é que... Jorge, você levantou a mão? Na verdade, muito obrigado, Guilherme, pela aula. Acho que é muito importante. Eu tenho muitas perguntas, assim, muitas dúvidas, mas aí eu vou fazendo, você vai respondendo na medida que for conveniente. Primeiro, acho que você já falou mais ou menos ali, mas eu queria saber se todos os profissionais, quando traz o trabalho,
eles já estão trabalhando com a plataforma BIM. E como legal. que vocês lidam com isso, por exemplo, quando a pessoa não está trabalhando? Como que é esse processo? Porque eu vi ali as pranchas que você mostrou e tem um trabalho ali de detalhamento, de achuras que é muito específico. Sim. Aí eu perguntaria também, isso é um template específico de vocês? Foram vocês que criaram esse template? E aí a outra pergunta que eu faço também é sobre, eu vi que tem-se um trabalho muito grande com as superfícies, né? Então, a gente trabalha na superfície do piso, das paredes, do teto. E o mobiliário? Qual que é a influência? Eu poderia falar, por exemplo, um percentual do quanto que ele influencia dentro desse contexto de entender assim, olha, esse mobiliário aqui precisa ser mais absorvente, ou tem uma camada que possibilite também, seria no sentido assim, o quanto que o mobiliário ele também influencia dentro desse contexto. E aí, mas acho que esse último é mais um comentário, seria assim, vocês comentaram hoje que existe essa questão da normativa, que precisa ser feita a adequação do desenho, e quando se entra, por exemplo, até em normas de representação, não se traz essa ideia de que as paredes precisam ter um tamanho maior, por exemplo, vamos supor, a gente tem ali uma padronização de desenho, e às vezes ele está fora dessa norma, por exemplo, que é da acústica. Então, seria isso uma revisão sistemática de todas essas normas também? Se pensar, por exemplo, nessa adequação? Acho que é mais nesse sentido. Não sei se é uma pergunta ou se é um comentário, enfim. Legal. Obrigado, Jorge, pelas ótimas perguntas. Eu vou começar pela primeira, que é sobre... acho que vou começar pela última, né? A gente tem... A norma de desempenho ela conseguiu fazer um pouco isso, que é juntar, né, as disciplinas para conseguir caminhar no mesmo sentido. Então, por exemplo, você tem questão de vida útil, tem outros requisitos técnicos, né, que os elementos dentro de uma edificação têm que cumprir. Então, por exemplo, a esquadria tem vários tipos de requisitos dentro da norma de desempenho que tem que ser cumprido. Aí entra acústica, entra térmico, entra lumínico, entra estrutura, entra várias outras questões. Mas um grande problema que eu vejo aqui dentro, né, trabalhando com essa área, é que muitas vezes a normativa de acústica, ela não ou a normativas brasileiras, elas não conversam tanto entre si, né? E aí isso é um problema porque, por exemplo, quando eu tô por isso que eu falei que a gente às vezes estraga prazer. O projetista de exaustão, o projetista, sei lá, para fazer a pressurização ali, ele precisa de um nível mínimo de ventilação do equipamento, né? Só que o nível mínimo dele intervém muito na acústica. E eu preciso colocar, por exemplo, atenuador sonoro na abertura, né, que ele colocou ali para uma área técnica. Ou, por exemplo, o projetista de elétrica, ele vai colocar um gerador dentro do ambiente ali. Só que o gerador é um equipamento que gera muito ruído. E aí eu tenho que fazer uma intervenção pesada naquele equipamento, no ambiente, na verdade, eu não posso nem impactar no equipamento, para conseguir atender a normativa de acústica, que é restritiva. Só que quando eu faço isso, eu estou meio que descaracterizando o projeto de elétrico. Não descaracterizando assim de uma forma ruim, mas se eu coloco um revestimento fonoabsorvente no ambiente que é do gerador, vem a concessionária, né, de energia e diz que não pode. Aí vai fazer o quê? Né? Porque, né, eles vão ceder a energia e tudo mais. Ou, por exemplo, você tem uma subestação que tem uns trafos ali de energia também, né? Não pode ter nenhum revestimento, porque o ambiente ele tem que ser meio que... acho que é inerte que chama, né? Que eles chamam. Não posso colocar revestimento, mas se é um ambiente que vai ter ruído, eu vou ter que resolver de outras formas. Então é meio que a gente vai tentando driblar meio essas coisas assim, né? Porque você vai se esquivando assim, para tentar resolver tudo. A gente consegue muitas vezes resolver tudo, mas dependendo da construtora, aí eles vão para a questão de gestão de risco. Então isso é uma coisa que eu vejo muito, não é tanto na área de acústica, não é só na área de acústica, na verdade, mas em outras áreas não existe muito essa padronização. Tá? E era ideal que existisse. A norma de desempenho ajudou, mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande para a gente caminhar nesse sentido. Sobre o mobiliário a gente coloca também na simulação. Tá? Mesa, né, cadeira, um sofá, por exemplo. Quando é um ambiente muito pequeno, isso vai favorecer mais.
quando é um ambiente muito grande, por exemplo, um auditório, você tem muitas poltronas, né? As poltronas, elas... Hoje você tem poltronas acústicas, assim, né? Você tem absorção acústica, tem laudo de acústica das poltronas, e são muitas, então você consegue trabalhar com essa absorção, e é uma absorção ótima. Só que muitas vezes o mobiliário ele vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Por exemplo, uma mesa ela é reflexiva, ela não é absorsiva, né? Não é absorvente. Uma cadeira também, né? Ou, por exemplo, se forem mobiliários muito pequenos, aí também não vale muito a pena colocar na simulação, porque não vai fazer muita diferença. Tá? Então, aí vai dependendo do tipo de ambiente para você colocar o seu mobiliário. Quando a gente trabalha, por exemplo, em hotel, no quarto de hotel a gente coloca bastante, nos dormitórios, dependendo do tipo de dormitório a gente coloca, mas até a medição ela é feita sem mobiliário, para não interferir no tempo de vibração, porque você não sabe o que o morador vai colocar, né? Pode ser um sofá, pode ser uma cama, uma beliche, ou ele pode dormir num colchãozinho no chão. Então isso impacta muito na acústica. Aí a gente faz meio que no caso da medição a gente não utiliza o mobiliário, tá? E aí a última pergunta, você pode repetir a sua última pergunta, que eu só me dar um lembrete aqui. Claro, posso sim, não tem problema. Como que é essa questão, por exemplo, do BIM, se Sim, todos utilizam, como que chega, como é que é o legal. template que vocês criam? Tá, aqui na Cinta a gente trabalha dos dois jeitos, a gente trabalha 2D e trabalha com BIM, tá? Mais trabalha com o DWG, o 2D, do que com BIM, tá? Aí eu vou te explicar por quê. A acústica de sala a gente já fez das duas maneiras, tá? Geralmente, o pessoal da arquitetura já trabalha com BIM direto. Os escritórios eles já estão... São poucos que trabalham só com 2D, tá? Só que a gente ainda não teve uma atualização grande no processo de trabalho para trabalhar, e como são coisas muito específicas, você vê que é uma minúcia ali. Então a gente toma muito partido do 2D para resolver essas questões. Se eu fosse resolver tudo em BIM, né, eu tenho um trabalho muito grande e um trabalho que ele não é padronizado. Então, essa parte de BIM eu trabalhei bastante aqui dentro do escritório. É uma coisa que a gente está evoluindo ainda, mas ele tem funcionado mais no caso das consultorias de desempenho acústico, que é no caso, por exemplo, a gente colocar uma manta, né, colocar as intervenções na piscina, por exemplo, ou nas paredes. Então a gente indica para a consultora qual é a parede, a gente modela a parede. Só que, por exemplo, a gente não trabalha com quantitativo, né? Então o BIM não é só modelar, chegar ali no Revit, no ArchiCAD e você montar fazer um SketchUp melhorado, seria bem isso, né? Mas isso é uma coisa que a gente está caminhando na consultoria. Os consultores de conforto, eu vejo que eles não... como a gente faz muita avaliação e muito relatório, e aí o diferencial, por exemplo, do escritório aqui é trabalhar com esse detalhamento de projeto, né? Fazer essas minúcias assim. O 2D ele ainda funciona bastante, tá? A gente não descarta o AutoCAD. A gente ainda não descartou e provavelmente não vai descartar. Tá? Então, por exemplo, os heads lá, você viu que é um template da síntese mesmo, mas esses heads a gente trabalha tudo em 2D, tá? Mas alguns projetos a gente vem trabalhando em BIM também, para auxiliar até a parte da coordenação. Porque a coordenação de projeto, as coordenações, né, pegam todos esses projetos e depois fazem um clash, né, para ver as interferências. E aí, quando está modelado, eles conseguem ver, por exemplo, a manta que a síntese colocou ali está dentro da laje. Então a laje ela tem que descer, tem que fazer um rebaixo, ou a manta tem que subir, então fica mais fácil para eles entenderem, né? A questão da parede também, né? A parede, se eu pensei numa parede mais espessa, quando dá o clash lá, eles conseguem ver que a parede que a arquitetura colocou é de 14 centímetros, eu pensei de 19. Então fica mais fácil para eles. Mas o modo como a gente tem trabalhado hoje com AutoCAD favorece mais do que atrapalha nosso trabalho. Na verdade, acho que posso falar isso. Bom? Legal. Excelente. Não, e é interessante ver isso, né? Porque são duas frentes diferentes, né? Uma é a compatibilização mesmo com as demais disciplinas, e a outra é uma questão mesmo até de detalhamento quantitativo, né? Sim. Então, aquela coisa, né? Não existe uma ferramenta perfeita, né? Mas aquela não. que resolve melhor. Exatamente, é isso. Exatamente isso.
Pois é. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, né, o BIM é maravilhoso, assim, mas no mundo real, né, as coisas elas se sobrepõem, né? Então, tem as Aham, duas coisas acontecendo, né? é, Tanto o CAD quanto o BIM estão aí funcionando, né, em alguma, vou dizer, em alguma dinâmica dentro do mercado, né? o Caio me falava muito isso, Thiago. Né? O Caio, meu orientador de mestrado, que também foi orientador do Thiago, né? Uhum. E aí é a ferramenta que você domina melhor, né? Que você tem mais facilidade ali para. Porque se for inventar a roda sempre, surgir um novo software e você vai. Ou até, por exemplo, você vai fazer alguma apresentação, alguma outra coisa, alguma questão de trabalho assim. Então você tem que utilizar o que você tem mais domínio, que você consegue agir melhor, né, sobre aquilo. E é óbvio sempre estar atento às demandas também, né? O que está aparecendo aí. Porque senão você fica. A gente trabalha em 2D, mas a gente está atento ao BIM. Né? Porque se Uhum. você não tiver, você fica para trás. Sim. Então, e hoje, né, estava até conversando com a professora de BIM aqui, né, o grande trabalho hoje, né, até de consultoria de quem trabalha com BIM, é padronização de processos. É isso Exatamente. que é aquela coisa, a gente acha que é fazer projeto, mas não, é padronizar o processo, como é que, né, uma disciplina ou uma dinâmica, né, uma disciplina arquitetônica, né, ou de projeto, né, Uhum. como é que ela se integra com as outras e como é que é o padrão, né, de integrar isso num modelo de informação mesmo, né? Então, esse é o trabalho hoje que tem muito, né? Sim. Eu falo, às vezes, né, a contribuição de vocês é, né, detalhar uma família de parede, né, algo específico assim, né? Isso, é isso aí. Não, muito bacana. Não sei se alguém tem mais alguma questão, gente, para aproveitar aqui a presença do Guilherme. Mas eu queria, né, só enfatizar uma coisa que, né, às vezes nas disciplinas a gente vai colocando, né, que é isso, né, as disciplinas técnicas, às vezes elas podem parecer um empecilho, né, mas o mais legal é quando realmente a gente entende isso de início para tomar partido delas, né, que eu acho que os exemplos Isso. que você trouxe mostram muito isso. Está lá, tem que ter, então vamos aproveitar isso como algo benéfico e não como um problema que eu vou ter que lidar e que vai ser uma coisa que vai, vamos dizer assim, desarmonizar o meu projeto, né? Uhum. Então, os projetos ali mostrando como é que foram os painéis, né? Como é que integra às vezes, né? O baffle, né? Com o ripado da parede, né? Ou a Sim. iluminação. Eu acho que isso, né? Mostra que entender essas disciplinas mais técnicas pode favorecer uma estética mais legal também, né? Sim, sim. Não, é isso mesmo. Eu acho que é ideal ter as disciplinas no curso, durante o curso, né? Porque, como você falou, são os insumos para você fazer um PA lá na frente, ou para você levar para um estágio, ou para, né, quando você for atuar ali depois da faculdade, você conseguir. Não precisa ser o consultor, mas é interessante que você tenha um mínimo de conhecimento ali, né? Para você conseguir, até para você conseguir vender seu peixe lá no Uhum. final, né? Se você entra ali com você vai conseguir conversar com mais pessoas. Isso é muito importante. A gente não ficar só na arquitetura muito ampla, muito geral, assim. Quando a gente sai, a gente percebe que a gente é um dos agentes, né? Então, é muito importante que a gente saiba o máximo que a gente conseguir conversar e conseguir interagir com os outros projetistas, é ótimo. Se você conseguir conversar com o projetista de estrutura de igual para igual a si mesmo, é óbvio que ele é o cara que fez o cálculo, né? O projetista de elétrica também é um cara que domina a parte elétrica. Mas você vai conseguir, como arquiteto, você vai conseguir ali ter uma conversa boa, técnica, e que vai favorecer os dois lados. É muito importante. Sucesso. Sim. Bom, perfeito, Guilherme. Olha, mais uma vez queria agradecer assim, a sua disponibilidade, né? Eu acho que é maravilhoso a gente poder ter uma visão de quem trabalha na ponta mesmo, né? Desenvolvendo os projetos. E, né, vamos continuando conversando, que eu acho que Sim. parcerias boas, né? Até conversei com esse fim de semana, né? Eu acho que tem umas coisas legais ali no laboratório para esse ano. Aham. Então, com Sim, sim. certeza, outras coisas também para a gente trabalhar aí para frente. Isso aí. Aí eu agradeço o convite, Thiago, mais uma vez aí. Obrigado, pessoal, que esteve aqui na aula, para a gente conversar um pouquinho mais. Eu fico à disposição também para qualquer dúvida também. Eu deixei. Tá gravando, né? Mas eu posso disponibilizar também esse PDF que eu apresentei para vocês. Ah, Tá bom? legal. E aí, qualquer dúvida, né, qualquer, qualquer modo que a gente puder ajudar, ou
facilitar qualquer tipo de dúvida, vocês podem procurar a gente está disponível. Não, bacana. E não, eu tinha visto até alguma coisa que eu acho que teve uma profissional da Síntese que defendeu o mestrado agora, eu acho que em Goiânia. Foi a Dariane, isso. Não, no Instagram, né? Aí eu não sabia que vocês tinham um braço em Goiânia, né? Tem, sim. A parte de medição fica em Goiânia. Aí, né? Que legal. Então, é até um campo de estágio aí para os meninos. Um campo de estágio. Né? E ali realmente é um local, assim, é uma área mais técnica, né? Mas é uma área muito interessante, assim, muito interessante. É de você ir para a obra medir, né? E você processar dados. Né? Quem gosta muito de pesquisa, por exemplo, eu sou suspeito que eu gosto bastante, mas quem gosta de dados, gosta de softwares, né? Por exemplo, me perguntaram ali do software, né? De fazer mapa de ruído, o pessoal de Goiânia que tem feito agora. Né? Saiu aqui de Brasília e foi para lá. O Instagram é @sínteseacústica. Não, e é legal saber, por exemplo, isso, né? Que até vocês em Brasília, né? Reconhecem e tomam isso, que Goiânia é uma área de trabalho muito boa nessa área, né? Isso, é muito latente também, né? Muitas consultoras, né? Tá sempre tá pipocando de empreendimento aí, então a gente atua bastante. A gente sempre tá aí também, né? Eu ia mais, na verdade. A gente fazia o bate-volta, assim, porque as reuniões, antes da pandemia, as reuniões eram presenciais, né? E aí a gente saía daqui umas 6 horas para chegar na reunião 8 horas, depois a gente voltava. Aí passava no Gerivá e aí amanhã. Mas a gente não tem feito mais. Bacana. Isso aí. Beleza, pessoal. Perfeito, Guilherme. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, gente, então o Felipe Fabrício, né, combinado às 11 com ele, então a gente faz um intervalo agora, né? Aí vocês voltam um pouquinho antes para a gente não atrasar muito, tá? E, enfim. E, Guilherme, você fica à vontade, eu acho que tem trabalho para fazer, mas se quiser, você está convidado também a participar aqui, tá bom? Beleza, vou ficar de ouvinte aqui. Tá? Não, beleza, Guilherme. Um grande abraço aí, obrigado. Valeu.